iniciando, dando as boas-vindas a todos que visitam a Assembleia hoje, em nome da nossa presidente Iracema Vale. Essa é a casa de vocês, a casa do povo, portanto, para a gente é uma honra tê-los aqui conosco. Sem dúvida nenhuma, vocês abrilhantam essa sessão solene e nos dando o prazer da sua presença. Esta é uma sessão solene em alusão ao Setembro Verde, em homenagem aos 25 anos de transplante de órgãos no estado do Maranhão. Em nome do povo, invocando a proteção de Deus e a luz do Divino Espírito Santo, declaro aberta a sessão solene em alusão ao Setembro Verde, em homenagem aos 25 anos de transplante de órgãos no Maranhão, concedido através do requerimento número 166/2025, de autoria do deputado Florencio Neto. Passaremos, nesse momento, a fazer a composição da mesa. Convido para compor a mesa meu querido amigo, deputado Ricardo Arruda. Convido também a se assentar aqui a doutora Helena do Ailibe, nossa deputada. Convido ainda o doutor Natalino Salgado. Convido o doutor Iago Bastos, médico intensivista e coordenador da Central Estadual de Transplantes. Convido a doutora Érica Barros, coordenadora do Banco de Olhos do Hospital Universitário. Convido a senhora Poliana Bortolom, enfermeira e coordenadora do transplante do Hospital Universitário HUFMA. Convido ainda a senhora Heloísa Furtado, enfermeira do primeiro transplante. Convido a senhora Joyce Lages, enfermeira, professora, superintendente do Hospital Universitário do HUFMA. Convido o amigo Dr. Edilson Medeiros, diretor do nosso Hospital Carlos Macieira. Convido ainda a senhora Thalita Veiga, superintendente de regulação da Secretaria de Saúde, que neste ato representa o secretário Tiago Fernandes. Aproveito para agradecer também e destacar aqui a presença entre nós do querido amigo, deputado lá da cidade de Viana e de todo o Maranhão, o deputado Júlio Mendonça. Obrigado pela sua presença aqui conosco nessa sessão, deputado. Convido a todos a se postarem em posição de respeito para ouvirmos o hino maranhense.
Aproveito para fazer o registro da presença da senhora Anne Caroline Rodrigues, coordenadora de enfermagem da Organização e da Procura de Órgãos do Hospital Carlos Macieira, a senhora Caroline Marques, coordenadora da UTI de transplantes do Hospital Carlos Macieira, a senhora Poliana Peixoto, enfermeira da Comissão de Transplante do Hospital da Ilha, o senhor Francisco Costa, avô da doadora Fernanda Costa, que doou coração, rins, fígado e córnea, Roger Oliveira, Islan Nabate Costa, de 13 anos, foram receptoras de córnea. Também aqui registrar a presença de vocês, agradecer a todos por estarem conosco nessa sessão solene. Convido agora para assistirmos vídeos referentes aos temas dessa sessão solene. O Brasil possui não só o maior programa de transplantes públicos do mundo, mas também é considerado um dos mais seguros. A sua lista única é regida integralmente pelo SUS e é controlada pela Central Estadual de Transplantes, pela Central Nacional de Transplantes, sob a regência do Sistema Nacional de Transplantes e o Ministério da Saúde. É muito importante ainda esclarecer alguns pontos em relação ao processo de doação de órgãos e tecidos para transplante. O primeiro deles, o corpo é integralmente reconstituído pelas equipes, ou seja, após o processo, o corpo é reconstituído de forma integral e, na maioria das vezes, nem dá para perceber que houve o processo de doação. Segundo, nenhuma religião proíbe o processo de doação de órgãos e tecidos. E terceiro, no Brasil, é proibida a venda e comercialização de órgãos para transplante, o que nos torna não só o maior programa de transplantes do mundo público, mas também um dos mais seguros. Quem precisa tem pressa de viver. Seja um doador, declare-se para sua família e salve uma vida. Brasil. Muito obrigada, meu São João, muito obrigada, meu santo. Epa, que alegria é essa? Ah, Gigé, me conta logo o fuxico. E claro, se tu te lembra de tia Costinha, menina. Ah, aquela cacaxeira do divino? Vai sair da fila, a córnea foi doada. Ai, graças a Deus. Ah, Gigé, tem gente que não doa órgão por causa de religião. Mas doar órgão não é uma religião proíbe. Ai, tem mais. Meu amor, se o órgão vier de um corpo falecido, ele não fica deformado. Os médicos deixam tudo reconstituído. Gigé, o trabalho da Central de Transplante do Governo do Maranhão é muito seguro. Ai, o melhor de tudo, claro, se quer salvar uma vida, eu radiço pros pequenos aqui em casa. Quando eu tiver pra bater minhas botas, pode doar tudo. É melhor do que deixar pra terra comer. É pequeno, bora ser doador, declare seu desejo pra sua família. A vida continua. E Maria, vamos logo aproveitar e tirar a dúvida aqui pro doutor. E Maria, minha madrinha, lá de Perimirim, ela tava quase morrendo. Ela ganhou um rim. Explica pra gente, qualquer pessoa pode doar um órgão. Claro, não existe idade mínima ou máxima para doação. Desde que afastadas algumas doenças, como as infecto-contagiosas graves. O mais importante é se declarar para a família como sendo doador. E doutor, e uma pessoa que tem um corpo assim muito belíssimo, que nem o meu, não tem problema assim dela ficar com o corpo deformado? De forma alguma, as equipes são altamente especializadas e reconstituem o corpo de forma integral e com todo cuidado. Normalmente, nem dá para perceber que houve a doação. E quando chegar, eu vou logo avisar lá em casa. Ah, eu também, quando chegar a minha hora, eu vou logo dizer, pode doar e ajudar quem precisar. E quando chegar lá, tem um reggae, ó, seja doador, tchá, tchá. Seja doador, tchá, tchá. E aí, chegado, bora salvar uma vida? E coisinha disse pra tua família, eu quero ser um doador. É isso mesmo, pessoal. A vida continua. Convido o deputado Ricardo Arruda a assumir a presidência desta sessão solene nesse momento. Bom dia a todos e a todas, assim como o deputado Florencio, dou as boas-vindas a todos os nossos visitantes aqui na Casa do Povo. Saúdo de maneira especial e na pessoa dele saúdo todos os componentes da mesa, o professor Natalino Salgado
que agora há pouco comentava comigo que 25 anos atrás ele fazia o primeiro transplante de rim aqui no Maranhão. E nós ficamos felizes, deputado Florencio, de hoje, deputada Helena e deputado Júlio, de hoje estamos celebrando outro marco, que é o primeiro transplante de medula óssea aqui no estado do Maranhão. Então, a gente se sente muito orgulhoso, enquanto maranhense, de ver o quanto nós temos avançado na área médica e o quanto nós ainda podemos avançar frente à competência, à capacidade do nosso quadro clínico, nossos médicos, nossos enfermeiros, nossos profissionais de saúde, né, doutora Helena? Então, eu me sinto muito honrado em receber esse convite do deputado Florencio Neto para estar com ele nessa sessão, a quem também parabenizo pela iniciativa de promover essa sessão, esse justo reconhecimento, não só do Parlamento maranhense, mas de toda a sociedade, para essas conquistas do nosso querido Hospital Universitário e da medicina, de um modo geral, do Estado do Maranhão. E, dando continuidade à sessão, eu passo a palavra ao deputado Florencio Neto, autor dessa proposição, que falará em nome de todo o Poder Legislativo. Muito bom dia a todos. Inicio cumprimentando os meus colegas deputados, que nos honram muito com a sua presença aqui, engrandecem, sem dúvida nenhuma, essa sessão solene. Deputado Ricardo Arruda, que nesse momento preside a sessão. Deputada Helena, que é uma sumidade quando a gente está falando de saúde, foi uma grande secretária aqui no Estado, deu a sua contribuição, ajudando a projetar a nossa rede estadual de saúde para o futuro mais ampliado e que pudesse se interiorizar, que esse foi um dos grandes desafios e isso, sem dúvida nenhuma, teve a sua colaboração. Doutora Helena do Ailib, gostaria de deixar aqui esse registro, cumprimentar o colega deputado também, Júlio Mendonça, que, entendendo a importância, veio até com a gravata verde, em alusão a esse mês tão importante, Setembro Verde, que a gente se reúne hoje aqui para discutir, para dar publicidade a esse tema tão importante e sem sombra de dúvidas para torná-lo ele mais comum ao maranhense, que esse é o nosso principal desafio. Eu quero cumprimentar ainda a doutora Thalita, e em seu nome, doutora Thalita, cumprimentar a todos da Secretaria de Saúde por esse trabalho sério, por esse trabalho que decidiu enfrentar esse tema como prioridade para que a gente pudesse ter avanços no estado do Maranhão. Cumprimentar o doutor Natalino Salgado, e para que eu não me estenda muito nos cumprimentos, em seu nome, doutor Natalino, cumprimentar todos aqueles que estão diretamente fazendo possível o aumento dessa doação e o aumento desses transplantes aqui no estado do Maranhão e que de maneira muito séria tocam esse trabalho na nossa rede federal de saúde, os que têm ligação com a UFMA, com a HUFMA, assim, estão todos vocês cumprimentados nesse momento também por mim. Cumprimentar meu amigo, doutor Edilson Medeiros, em seu nome, doutor Edilson, cumprimentar toda a equipe do Hospital Carlos Macieira. Vocês têm algumas certificações de acreditação, mas vocês têm principalmente a acreditação do maranhense. O maranhense, quando consegue adentrar as portas do Hospital Carlos Macieira, ele sempre se sente acolhido, protegido, e as famílias esperançosas acreditam muito no Hospital Carlos Macieira e na possibilidade de ali o seu ente querido sair bem, sair com a sua saúde restabelecida. Agradeço a sua presença aqui. Cumprimentar o doutor Iago Bastos, que faz um trabalho verdadeiramente vocacionado. Eu tenho uma admiração grande pelo que você tem feito, doutor, coordenando essa central de doação de órgãos, e eu tenho certeza que tem um pouquinho ou bastante da sua digital, esse crescimento desse serviço aqui no estado do Maranhão. Desejar muita sabedoria e que você possa continuar firme e devoto a essa causa que importa muito a todos os maranhenses. Amigos e amigas aqui presentes, me dirijo a cada um de vocês com o coração cheio de gratidão pela oportunidade que nós temos aqui. Eu não vou me ater a números e nem a dados técnicos, porque nós teremos outros oradores aqui que certamente têm um lugar de fala muito mais apropriado que o meu para tratar de números, expansões e de aspectos técnicos em torno da doação de órgãos. Eu quero me ater aqui à importância dessa sessão solene enquanto porta
enquanto passagem fundamental para que a gente enfrente, para mim, aquele que é o maior desafio na doação de órgãos, que é dar publicidade a esse tema, um desafio que é tornar um tema comum ao maranhense, permitir que a gente fale de doação de órgãos nas nossas mesas de almoço, na nossa ida ao barzinho, nas nossas rodas de amigos, nas nossas rodas nas igrejas, que esse tema seja comum a todos nós e que nós desenvolvamos o hábito de tratar dele como algo corriqueiro do nosso dia a dia. É justamente essa intimidade do maranhense com esse tema que pode nos levar a continuar essa expansão que ao longo desses últimos recentes anos tem sido tão importante e tão robusta aqui no estado do Maranhão. São muitos os números que nós temos a comemorar e, obviamente, também muitos desafios que nós temos ainda a enfrentar em relação a esse tema. É preciso que o maranhense se familiarize para que a gente possa desmistificar alguns desses casos, para que a gente possa, deputado Júlio, quebrar alguns tabus acerca desse tema e que a gente possa dar segurança para aquele que deseja ser doador. Cumprimento o amigo Marcelo do Alib também, da MSEG, que está aqui presente, para que a gente possa dar segurança às famílias maranhenses, aquele maranhense que deseja ser doador. A Assembleia Legislativa, e aí eu preciso aqui fazer essa fala, ela se preocupa com esse tema. Capitaneado pela presidente Iracema, que nos ajudou a organizar essa sessão solene aqui hoje, nós temos alguns projetos de lei que abordam esse tema. Acerca da publicidade, doutora Helena, nós temos um projeto de lei de minha autoria que pretende manter de maneira constante informativos e a presença dessas informações acerca da doação de órgãos em locais de grande circulação, sejam elas supermercados, sejam elas shopping centers, para que o maranhense, aonde quer que ele vá, nos lugares de maior circulação, ele possa ter contato com esse tema e possa despertar ali nele a curiosidade para saber um pouco mais e, entendendo, resolver ser um doador, estimulando ainda que ele converse com a sua família, manifestando o seu interesse e a sua vontade de ser um doador de órgãos. Outro projeto de lei que nós temos, brevemente ganhará essa casa, é um projeto de lei muito importante. Eu desejava, em discussão com o doutor Iago, o deputado Ricardo, me apresentou essa ideia e, a priori, eu presido hoje aqui na casa a Comissão de Constituição e Justiça. E aí eu vivi ali um dilema quase ético, né, do que eu gostaria de apresentar e do que eu podia de apresentar como deputado. É um projeto de lei importantíssimo aqui para o nosso Estado, mas que, enquanto deputado, é um projeto de lei que fugia das minhas competências e, talvez, no dever de cumprir o que diz a nossa Constituição e, ainda mais, estando presidindo a Comissão de Constituição e Justiça, ao invés de apresentar esse projeto de lei, que não tinha legitimidade para fazê-lo, o fiz através de uma indicação ao governador Carlos Brandão, que, muito sensível, desde a primeira vez que eu liguei para o governador Brandão para tratar desse projeto de lei, que foi uma sugestão do doutor Iago e que eu abracei aqui, eu disse a ele que não podia apresentar, mas que eu gostaria muito que ele apresentasse e tornasse isso um projeto de lei. Ele ficou muito empolgado, imediatamente encaminhou o projeto de lei à Secretaria de Saúde, doutora Thalita, o doutor Tiago deu toda a atenção a esse projeto de lei, encaminhou também, deputado Júlio, à Secretaria de Planejamento, para que a gente pudesse fazer um estudo do impacto orçamentário desse projeto de lei. Eu antecipo aos senhores, no dia de hoje, que é uma data importante que nós temos aqui, de que nós já temos parecer favorável, tanto da Secretaria de Saúde, como da Secretaria de Planejamento. Portanto, muito brevemente, esse projeto chega à casa, eu vou apresentar um requerimento para que ele possa tramitar com urgência aqui e a gente possa fazer ele se tornar realidade na vida do maranhense. É um projeto de lei, deputado Ricardo, que pretende assistir aquelas famílias, principalmente as mais carentes, dando a elas suportes, tanto na parte de funeral, quanto na parte de emolumentos, como também em todas as taxas que pertinem a esse tema, como, por exemplo, na transferência do corpo, quando exista essa necessidade para a cidade onde reside, de onde é natural aquele paciente. É um suporte financeiro importante e que vai atender aquelas pessoas que mais precisam, e eu tenho certeza que esse tipo de iniciativa colabora para que a gente possa
ter uma doação de órgão e transplantes de órgãos cada vez mais efetivos aqui no estado do Maranhão. Eu costumo dizer que quando a gente vai experienciar esse tema, a gente fica, de certa maneira, tocado, porque é uma maneira da gente burlar a ordem natural das coisas, que diz que esta vida tem um fim, deputado Júlio. E através da doação de órgãos, de certa forma, a gente consegue ver que a vida continua. Esse é um recado que pretendo deixar ao povo maranhense, para que sirva de estímulo a todos nós e aos maranhenses, de que a gente empunhe, que todos nós possamos empunhar esta bandeira, né, que seja verdadeiramente algo que a gente se importe, que a gente reflita. E ia já encerrando aqui as minhas palavras, eu vinha hoje da minha casa até aqui, me lembrando dessa sessão solene, e tem um poeta nordestino, Raimundo Asfora, e em alguma dessas suas reflexões, tergiversando acerca da morte, da vida, doutor Natalino, ele falou uma frase que eu vindo para cá, eu falei, rapaz, talvez o Raimundo Asfora fosse um doador de órgãos, porque ele falou justamente o que representa uma doação de órgãos. Ele, apaixonado pela vida, né, e querendo que ela se perpetuasse, ele costumava dizer que a morte está enganada, eu vou viver após ela. É essa que eu acho que é a grande máxima da doação de órgãos. Que Deus abençoe a todos nós e viva o SUS. Agradeço ao deputado Florencio Neto e o convido para reassumir a presidência desta sessão solene. Convido a fazer o uso da palavra a senhora Thalita Veiga, superintendente de regulação da Secretaria de Saúde, neste ato representando o secretário Tiago Fernandes. Bom dia a todos. É uma honra estar aqui em nome do secretário Tiago Fernandes, do governador Carlos Brandão. Um agradecimento especial ao deputado Florencio, que realmente reconheceu essa temática. Então, é uma honra grandiosa a gente falar sobre a Central Estadual de Transplante. Então, assim, são 25 anos de história e a gente precisa de momentos como esse, que são grandiosos, para que realmente a gente coloque a população a par dessas informações. Então, momentos como esse, a gente precisa realmente desmistificar muito o que a população ainda tem de muita desinformação e insegurança. Um agradecimento especial também aqui na presença da doutora Joyce e do doutor Natalino, ao HUFMA, porque eles são parceiros da Central Estadual de Transplante. Então, não tem como dissociar os 25 anos da Central Estadual de Transplante sem falar do HUFMA, até porque eles foram os hospitais pioneiros no transplante aqui no estado do Maranhão. Então, a gente precisa enaltecer esse belo trabalho que a gente tem feito aqui no SUS. E nesse último ano, principalmente para a nossa rede estadual, o secretário Tiago Fernandes, ele realmente abraçou a causa do transplante. Então, desde o início da sua gestão, nesse último ano, o governador entendeu, e sem a ajuda da grande liderança, a gente não consegue alcançar resultados como esse. Então, quando você realmente tem o apoio da sua gestão, você consegue realmente alcançar resultados. E nós saímos realmente de resultados muito ruins, muito tristes, assim, de posições nacionais, que a gente estava lá no último lugar da fila, e de repente, nesse último ano, a gente está realmente sendo reconhecido em território nacional pelo grande resultado que a gente tem trazido com os potenciais doadores, com os transplantes. E, principalmente, este último ano, o principal resultado que a gente alcançou foi a própria habilitação do Hospital Carlos Macieira, o hospital da rede estadual, onde este ano a gente realmente pôde aí fazer os transplantes na rede estadual, sem dissociar da parceria do HUFMA, que é nosso grande parceiro, mas a gente realmente conseguiu ter um trabalho espetacular.
E além de números, a gente vai além de muito isso, né? É você olhar que a gente está salvando vidas. Então, quando você tem um potencial doador, você salva aí 3, 4 vidas. E aí, eu olhando a carinha desses transplantados aqui na frente, para quem não sabe, a gente está na presença hoje, isso era uma surpresa, né? Mas eu já estou adiantando que a gente realmente tem aqui familiares de transplantados, pacientes transplantados, familiares de doadores, e você vê como a gente consegue realmente reconstruir a vida de uma pessoa, de um profissional, de um cidadão de bem. Então, a gente não pode parar, isso aqui é só o começo, a gente não pode desistir, são inúmeros desafios que a gente tem pela frente, desde a entrevista principal com a família, que é o principal momento da nossa equipe da Central Estadual de Transplante, para que a gente consiga realmente arrancar o sim, para a gente conseguir aí construir uns novos resultados. Então, um agradecimento muito especial, deputado, porque a gente precisa de momentos como esse, de falas como essa, a gente precisa mostrar o tempo todo aí, publicizar e tornar, como você falou, o assunto cada vez mais comum. Isso precisa ser normal. Você tem que chegar para a sua família e dizer que você é doador. Isso não pode mais ser um mito, isso não pode ser uma dificuldade. Um bom dia a todos, obrigada. Agradeço a doutora Thalita e passo nesse momento a palavra ao doutor Edilson Medeiros, diretor do Hospital Carlos Macieira. Bom dia a todos. Em nome do deputado Florencio Neto, saudar o deputado Ricardo, a deputada Helena. Em nome do doutor Natalino, saudar os colegas médicos aqui presentes, os enfermeiros e enfermeiras, saudar o doutor Marcelo, presidente da MCE, um parceiro incondicional da saúde pública do Estado do Maranhão, e dizer que a Central Estadual de Transplante, ela é um exemplo de organização, um exemplo de dedicação, um exemplo de busca pela solidariedade, em um momento de extrema dor, em um momento muito difícil, no qual o convencimento daquela pessoa, daquela família, para fazer uma outra família feliz, é o principal argumento. E esse momento de dor, ele se transforma em alegria para muitas e muitas pessoas que aguardam nas filas de transplante da rede estadual de saúde. E essa parceria, Iago, entre a rede estadual, a rede municipal e a rede federal, é o maior exemplo que a saúde transforma, que é possível, com uma parceria entre os entes federativos, se ter uma saúde de qualidade. E esse exemplo da Central Estadual de Transplante, ele pode ser encaminhado para outros setores da saúde pública. E é isso nós, enquanto exercemos a direção de uma unidade, buscamos essa parceria contínua entre os entes federativos. Parabenizar o deputado Florencio pela iniciativa de hoje trazer à plenária desta Assembleia o termo de transplante, de doação de transplante, e dizer que o Hospital Dr. Carlos Macieira, a sua equipe, a Secretaria Estadual de Saúde, está embutida de transformar vidas, de dizer que uma saúde de qualidade é possível, e é possível através do esforço de cada um de vocês que fazem esse time da Central de Transplante. Parabéns a todos vocês, parabéns, doutor Iago, parabéns ao governador Carlos Brandão. Agradeço, doutor Edilson. Nesse momento, eu concedo a palavra ao doutor Natalino Salgado, membro da Academia Nacional de Medicina e ex-reitor da UFMA. Aproveito para fazer o registro também da presença junto conosco aqui do amigo Marcelo Dualib, presidente da MCE. Meu
bom dia, né? Acho que já quase boa tarde. Inicialmente, gostaria de cumprimentar Sua Excelência o deputado estadual, Florencio Neto, e parabenizá-lo pela iniciativa, né, como autor desse momento que hoje, solenemente, nós estamos festejando Setembro Verde e também comemorando 25 anos de luta dessa trajetória de transplante de órgãos que tem conseguido mudar a realidade de muitas vidas no nosso Estado. Quero cumprimentar também o doutor Iago e reconhecer esse trabalho meritório que ele vem fazendo, com muita disciplina, muita energia, com uma equipe muito imbuída, trabalhando diuturnamente para fortalecer e para que nós possamos realmente ter mais, aumentando o número de transplantes. Isso é uma luta porque não se faz transplante sem doação. Estimular a sociedade para que tenha essa sensibilidade de poder ter esse ato de amor, de doação, de solidariedade. E o Hospital Carlos Macieira, que se engaja, né, como mais uma instituição de alta complexidade, que assume o papel de transplante, ampliando esse universo de possibilidade para os nossos pacientes. Quero cumprimentar a professora Joyce Santos Lages, professora de saúde pública, que está à frente da superintendência do nosso hospital, pelo esse trabalho gigante que ela faz, um dos maiores hospitais públicos federais do nosso país, e que vem mantendo e consolidando uma longa trajetória de conhecimento científico, de trabalho coletivo, de equipe, de onde nasceu os primórdios nascedouro do transplante de órgão no estado do Maranhão. Em nome dela, eu gostaria também de cumprimentar todos os funcionários técnicos aqui, de diversas áreas, sobretudo da área da saúde, profissionais, que hoje, no Hospital Universitário, trabalhando no Carlos Macieira, são gigantes nessa missão de fazer o bem para o próximo. E nós percebemos que é um trabalho grandioso. Cada equipe lá na central trabalhando e no transplante, aquela aglomeração de profissionais mobilizados para um transplante, profissionais altamente qualificados, né, para o bem, e que se percebe, deputado Florencio, é o amor e o brilho nos olhos. Não é só ciência, né, e conhecimento técnico, mas é a vontade de servir ao próximo. Mas eu quero ampliar os cumprimentos dos positivos de honra da professora doutora Helena Dualib, né, que é uma grande companheira ao longo do tempo na saúde, ex-secretária, né, ex-secretária de saúde do Estado, do municipal, e que ao longo dessa trajetória política como médica, ela tem feito a diferença em apoiar todas essas iniciativas, né. E como ex-residente de Medicina Geral Comunitária do nosso Hospital Universitário, a primeira, hein? De modo que eu gostaria também de saudar efusivamente, com carinho, todos os familiares que estão aqui, dos nossos doadores. Em especial, a dona Joana da Mata, que eu gostaria que a senhora ficasse em pé, porque a gente gostaria que todos aplaudissem de pé para saudar esse espírito humano de amor que ela fez quando ela autorizou com a sua filha a doação de órgão do seu filho, quando o Hospital Universitário realizou o primeiro transplante de coração. Eu pedi emprestado esta camisa que ela trouxe para poder ampliar esta homenagem a esta família que eu estendo às outras famílias doadoras, em que ela colocou aqui na frente, ela colocou Jairo Santos Alves, um enfermeiro da área da saúde, trabalhando na UTI do Carlos Macieira, né? Foi acometido, né, de uma grave enfermidade cerebral, com uma agência cerebral, e prontamente a central localizou a família
e, imediatamente, essa senhora, que também trabalhou numa casa de saúde, um hospital universitário durante muito tempo, e nós convivemos juntos, e ela não pensou duas vezes em autorizar a doação. E ela coloca aqui, ó, legado de amor ao próximo, doador de órgãos, sempre em nossos corações, com orgulho e amor, sua família. Mas ela coloca aqui atrás, e ela fala assim, ó, a família escreveu aqui, ó, como seria bom, antes de morrermos, colocar à disposição dos necessitados alguma parte de nosso corpo, o coração, os nossos olhos, os rins. Jesus doou todo o seu sangue, doou seu corpo, para que pudéssemos ter a verdadeira vida. Não podemos doar nosso sangue aos doentes? Talvez rezar assim. Quando eu morrer, ofereço meus olhos, o coração, os rins, os pulmões, aos que deles necessitarem. Guimarães Rosa dizia que o mundo é mágico, nosso grande escritor brasileiro. E ele dizia que as pessoas não morrem, eles ficam encantados. Acho que a doação permite, que esse encantamento permite salvando vidas, não é? E que o coração possa, do seu filho estar pulsando em outro indivíduo, outra pessoa, outro ser humano, né? Obrigado por esse ato de doação, que isso sirva de motivação e exemplo para todas as famílias. A política de doação, como já foi falado aqui, embora seja um ato de amor, de compaixão, mas precisa de políticas públicas, precisa de energia, precisa ser divulgado. E a rede de comunicação, jornalistas, fazem um papel fundamental nessa divulgação para que as pessoas despertem esse interesse, porque eles estão desligados. A gente precisa ligar a tomada da população para esse ato de doação, de ato de amor. Eu sou uma história viva, né? Eu agradeço a Deus pela minha longevidade, não é? Mas eu sou uma história viva do transplante, e eu sei que eu conheço o passado, eu conheço o presente e continuo sonhando com o futuro. E eu quero dizer que nós vencemos muitas barreiras, mas eu quero dizer que eu continuo sonhando e sonho de uma forma muito auspiciosa, de que eu vejo que as pessoas estão comprometidas e há uma ampliação desses compromissos que sai do hospital universitário, vai já para o Carlos Macieira e que o governo assume. E nós temos à frente, né, um médico talentoso, dedicado, e que abraçou essa causa. Porque até para funcionar o primeiro transplante que nós tivemos a oportunidade de realizar, no ano de 2000, no Hospital Universitário, eu tive que, um ano antes, criar a Central de Captação de Órgãos. E, naquela época, a Secretaria de Saúde não teve interesse. Então, eu tive que criar. E pela primeira vez, o Ministério da Saúde, excepcionalmente, autorizou que o Hospital Universitário tivesse a central lá. E de um tempo para cá, não é, a nossa superintendente deu para o Estado e fez muito bem, porque o Estado hoje faz melhor e faz com mais competência e nós somos parceiros. De modo que eu dizia que eu sonho que nós temos um futuro pela frente. E já estamos colhendo os resultados, porque nós já estamos conseguindo ampliar o número de órgãos transplantados e estamos conseguindo, portanto, naturalmente, ampliar o número de doações. Então, eu sonho que em breve nós vamos ter números muito melhores e que mais vidas serão salvas e nós teremos as pessoas vivendo com qualidade, em condições de voltar ao trabalho e sonhar com o futuro e poder viver melhor com a sua família. Que Deus continue nos abençoando a todos que vestem essa camisa e que trabalham diuturnamente e que continue essa luz perpetuando hoje, amanhã e sempre. Deus nos abençoe. Muito obrigado.
Agradeço as sábias palavras do doutor Natalino Salgado e concedo a palavra nesse momento ao doutor Iago Bastos, médico intensivista e coordenador da Central Estadual de Transplantes do Maranhão. Bom dia a todos. Para mim é uma honra estar aqui hoje com vocês. Agradeço a oportunidade. Agradeço primeiramente a Deus por estarmos aqui hoje. Agradeço a todas as famílias dos transplantados e as famílias doadoras. Vocês são a nossa missão, são o nosso sentido de existir e o que nos motiva a sair de casa todo dia com tanto amor e tanta dedicação. Esse é um ano histórico para o transplante, não só porque nós estamos comemorando os 25 anos, mas porque esse ano nós batemos todos os recordes em relação à doação e a transplante de órgãos e tecidos no Estado, em sua série histórica, além de outros grandes feitos. E esses feitos só foram possíveis graças à ajuda, à parceria, à construção, a diálogo e à dedicação de muitos parceiros. Em paralelo a isso, a gente vive hoje, também historicamente, a maior campanha do Setembro Verde que o Maranhão já teve. A mesma energia que a gente empreendeu aqui e que a gente vem enxergando em supermercados, shoppings, hospitais e clínicas, os interiores esse ano abraçaram. Então, mobilizações gigantescas têm sido vistas em Presidente Dutra, Caxias, Imperatriz, Coroatá, Bacabal e outros municípios. Antes de falar o que nós avançamos, eu preciso agradecer a todos aqueles que nos ajudaram a construir essa história e a nos fazer chegar a números tão expressivos. Primeiro agradeço aos meus gestores, governador Brandão, ao secretário Tiago, secretária Kátia, a minha liderança imediata Thalita, Suziane, por terem confiado a mim e na minha equipe esse trabalho tão sério, tão honroso e de tanta importância para a sociedade. Agradeço na figura do deputado Florencio e todos os ilustres deputados aqui presentes pela oportunidade, pela honra de estarmos aqui com vocês hoje. Deputado, sem o apoio da casa, nós não conseguimos avançar. Existe um limite onde a técnica e as parcerias institucionais podem chegar. Chega um determinado ponto que, sem o apoio da casa legislativa, como, por exemplo, nesse projeto, nós não conseguimos avançar a um grau maior. Então, de antemão, em nome de todo o povo do Maranhão, muito obrigado por ter abraçado a nossa causa e levado esse projeto. Dói nosso coração de quem trabalha com entrevista ver uma família que não doa porque não tem como levar o corpo do seu ente querido para o interior. Então, vocês podem ter a certeza, deputados, que ao apoiar essa causa, vocês vão estar não só salvando vidas, mas também vão estar dando a oportunidade para que essas famílias vivam o luto da forma mais adequada, da forma que os seus familiares desejavam. Agradeço a toda a equipe do Hospital Universitário Presidente Dutra, na figura do Dr. Natalino e de todos aqui presentes, doutora Joyce, Poliana, Diego. Sem vocês, nós não estaríamos aqui. O pioneirismo do Dr. Natalino foi fundamental para estarmos aqui hoje. Dr. Natalino, parabéns por todo o seu histórico de vida e por ter nos conduzido até esse momento aqui. O Hospital Universitário é nosso principal parceiro estratégico e, ao longo desses anos, vem lutado fortemente junto com a Central de Transplantes em prol de quem mais precisa. Esse ano a gente ressalta o primeiro transplante cardíaco da história do Maranhão, o primeiro transplante de medula do SUS da história do Maranhão, assim como outros recordes. Então, meu muito obrigado ao Hospital Universitário. Não posso deixar de agradecer ao Dr. Edilson Medeiros, que desde que nós levamos o projeto, abraçou com muita coragem e muita dedicação. E se hoje o Estado do Maranhão, enquanto rede, transplanta e já salvou vidas, já tirou pacientes da máquina de hemodiálise, e já devolveu a oportunidade de viver no transplante hepático, foi graças a seu apoio, doutor Edilson. Através da organização de procura de órgãos, aqui na figura da Luciana, da Anne, de toda a equipe, são essas pessoas aqui, deputados, que todos os dias, 24 horas por semana, estão acolhendo, entrevistando, buscando e otimizando a manutenção dos potenciais doadores aqui na Grande Ilha. Inclusive, acabei de receber a notícia que tivemos mais uma doação de múltiplos órgãos em um hospital aqui. Então, hoje é dia de transplante, já aviso a quem tiver de interesse. Agradeço também ao Banco de Olhos, na figura da Érica. Vocês são fundamentais.
nesse processo e nos ajudam a zerar cada vez mais o número de pacientes da fila. Presidente Marcelo, vocês são fundamentais. Nós tínhamos, em 2022, menos de 15% das UPAs participando do nosso projeto, notificando doadores. Graças à parceria da MCE, e aqui ressalto a sua liderança e com a Central, hoje mais de 85% dos óbitos são notificados. Então, hoje, se muitos maranhenses saíram da fila de hemodiálise e saíram da fila da cegueira, a gente agradece às UPAs, assim como todos os hospitais da rede pública, do SUS, tanto municipal quanto estadual, que abraçaram essa causa. Junto com todos esses parceiros, Hospital Universitário, Câmara Legislativa, Banco de Olhos, Hospital Carlos Macieira, Secretaria de Estado da Saúde e todos aqui presentes, em especial as equipes de busca, como as comissões hospitalares, e a minha equipe da Central, que forma essa família que também luta todo dia em busca de doadores e gerencia todo o processo, nós avançamos muito. Maranhão, em 2022, deputado, nós éramos o último, o 27º em número de doadores efetivos de múltiplos órgãos e o penúltimo em transplante de córnea. Quando recebemos a missão em 2023, a missão do secretário foi de democratizar o acesso à saúde no transplante. Eu aceitei honrosamente a missão da secretária Cátia, do secretário Tiago, e nós elaboramos o plano de aceleração de transplantes. E hoje já segue na sua terceira e última fase. Nós saímos da 27ª, da última posição nacional para a 11ª em número de doadores de múltiplos órgãos, da penúltima posição nacional em transplante de córnea, também para a 11ª agora. Para que você tenha ideia, doutora Helena, nós tivemos 12 doadores de múltiplos órgãos em todo o ano de 22. Só esse ano nós acabamos de ter 60, com o de hoje. Nós tivemos 133 transplantes de córnea em 22. Em 2024, nós fizemos 463. E a perspectiva desse ano é que a gente passe dos 600. Tivemos 27 transplantes de órgãos sólidos em 22. Só agora nós já estamos chegando, hoje, provavelmente, aos 80, com perspectiva de poder chegar até 100 no final do ano. É uma história muito importante, com dados muito importantes. Se a gente colocar na perspectiva dos receptores, nós tínhamos, doutor Natalino, mais de 1.200 pessoas esperando na fila de córnea, cegas, em 2022. Nós estamos agora com 280. E provavelmente em 2026 vai ser o ano em que nós vamos zerar a fila de espera por córnea no estado do Maranhão e nenhum maranhense vai ficar cego na fila esperando por essa oportunidade. A importância de estarmos aqui hoje não é só de celebrar esses resultados, de agradecer a todos esses parceiros estratégicos que aqui se fazem presentes e agradecer também ao trabalho de todos que fazem parte da linha de frente de busca, notificação e realização do transplante em relação às equipes transplantadoras, comissões e à central. A maior importância, a meu ver, de estarmos aqui hoje é trazer esperança para as pessoas. Quando a gente fala de doação, a gente não fala de números, a gente fala de vidas. Em 2024 foram mais de 500 famílias que tiveram suas vidas transformadas. Pessoas que saíram da hemodiálise, pessoas que tiveram uma nova oportunidade de viver ou enxergar. Para quem dialisa, sabe o quanto é caro tomar um copo de água, viajar e ter uma vida normal. Então, se estamos aqui hoje, é para celebrar vocês, as famílias que doaram e as famílias que tiveram a oportunidade de receber um órgão e tecido e ter suas vidas transformadas. Um momento como esse, deputado Florencio, é muito importante, porque ele sensibiliza não só aos parlamentares, mas também a toda a sociedade civil, e a gente só consegue transformar mais vidas se nós tivermos uma sociedade mobilizada em todos os níveis em prol desse ato de amor e generosidade. Mais uma vez, muito obrigado a todos vocês, aos nossos parceiros do dia a dia, obrigado a esta casa, na figura do deputado Florencio, a todos aqueles que aqui estão presentes, obrigado a todas as lideranças, Carlos Macieira, UFMA, Banco de Olhos, Hospital Universitário, MCE, e obrigado aos meus parceiros de luta que estão juntos conosco todos os dias, lutando por quem mais precisa. Que Deus nos abençoe e que nos permita chegar ainda mais longe com o apoio de todos vocês. Meu muito obrigado. Agradeço ao doutor Iago e, nesse momento, eu concedo a palavra à senhora Janete Santos, irmã do Jairo Santos, que foi um doador de órgãos.
Obrigada. Oi, gente, bom dia. Eu sou a Janete, enfermeira, irmã do Jairo Santos Alves. Minha mãe está aqui na plateia, Joana, também trabalhando no Hospital Dutra. Eu trabalhei também no Carlos Macieira há 15 anos. Nós somos de uma família onde todos trabalham na área da saúde, né? Então, crescemos com amor dentro de casa e para se doar para a sociedade, né? Então, meu irmão, quando começou a trabalhar na área da saúde, ele era formado já há 10 anos, ele sempre expressou essa vontade de ser doador de órgãos. Ele falava dentro dos hospitais onde ele trabalhava, no Hospital Português, e, consequentemente, foi trabalhar no Hospital Carlos Macieira. Dentro da UTI coronariana que ele trabalhava, ele expressava para os colegas, se acontecer alguma coisa comigo, eu quero ser doador de órgãos. Então, isso é um ato de amor, né? Ele sempre foi esse homem humilde e que gostava de se doar, não só dentro dos hospitais, mas dentro de casa e para os amigos também. Por isso que a gente vê muitas homenagens para ele, porque ele sempre foi essa pessoa que se doava, né, às pessoas. Então, a gente está muito triste com a partida do meu irmão precoce, 45 anos, que sofreu um aneurisma. Mas felizes porque o coração dele bate em outro peito, né? Ele levou esperança para outras pessoas. Então, foi o primeiro doador de órgãos de coração do Maranhão, doou também os rins, as córneas e o fígado. Então, a gente fica feliz porque fizemos a vontade dele. Prontamente aceitamos, porque a gente também é doador, né? Eu falo aqui para todo mundo que se acontecer também alguma coisa comigo, sou doadora de órgãos. E eu continuo a campanha com a minha mãe, com a esposa, com os filhos, com meus filhos também, que somos doadores de órgãos e estamos continuando essa campanha. Todos os dias a gente fala para os colegas, na igreja, no trabalho, somos doadores, temos que falar para a família, seja um doador de órgãos também. Então, a gente agradece todas as homenagens para o meu irmão, que ele já teve até hoje, está tendo, teve nacional também, no Congresso de Enfermagem do Maranhão, teve o congresso lá na Bahia, agora também ele foi homenageado. Então, a gente agradece tudo que está acontecendo, tá? A gente está feliz, porque ele levou a outras famílias, continuou dando esperança a outras famílias. Esse é o legado dele, do meu irmão Jairo Santos Alves, enfermeiro, tá? Obrigada a todos da mesa também, tá? Bom dia, gente. Obrigada. Muito obrigado, Janete. Depoimentos como esse seu são necessários, porque eles sempre impactam de maneira especial a todos nós quando a gente se depara com a realidade de quem experienciou, né, quem viveu essa realidade. E como eu falei no finalzinho da minha fala, a fala do nosso poeta nordestino Raimundo das Fora, a morte estava enganada, o Jairo segue vivendo após ela. Que Deus abençoe vocês. Convido a senhora Regina Frazão, receptora de órgão, representada aqui pela irmã, a senhora Maria de Jesus. Bom dia a todos aqui presentes. Gostaria de dizer que é um prazer estar aqui hoje com vocês para falar um pouco da nossa experiência como família doadora. Eu sou a Maria de Jesus, a minha irmã, a Regiane Frazão, ela foi a receptora de um transplante renal no dia 16 de julho, às 23 horas de 2022, nós recebemos a ligação que mudou as nossas vidas. Eu recebi. Me ligaram a primeira vez, eu não atendi por causa do horário, achei muito estranho, disse não vou atender. Ligaram novamente, eu disse vou atender para saber o que é e vou dizer que foi um engano. Resolvi atender, então foi a ligação que mudou a nossa vida. Se eu me emocionar, eu peço desculpa, porque
falar sobre transplante, eu sempre me emociono. Então, a minha irmã morava comigo na época e foi uma loucura nessa hora, né, às 23 horas, 23h30. E eu disse, minha irmã, tu vai ganhar o rim, se Deus quiser, e a gente vai poder ter uma vida normal. E aí, no dia seguinte, no dia 17 de julho de 2022, a gente acordou 5 horas da manhã e eu levei minha irmã para o Hospital Dutra, orando o caminho inteiro e pedindo a Deus que tudo desse certo, porque quando eles fazem a ligação, eles chamam 3 possíveis receptores, e 2 recebem o órgão, né, os 2 rins. E aí nós fomos orando, rezando o caminho inteiro, pedindo que tudo desse certo, e no dia 17 de 2022, a minha irmã recebeu o órgão, recebeu o rim, e a partir daí a nossa vida mudou. A minha irmã passou 8 anos fazendo hemodiálise. Mas antes desses 8 anos, ela passou 10 anos fazendo o tratamento conservador no Hospital Dutra, até chegar o momento de não conseguir mais continuar com o tratamento conservador e passou a fazer a hemodiálise. Foram 8 anos mais difíceis das nossas vidas, porque eram idas e vindas para o hospital. Eu comecei a cuidar da minha irmã, eu ainda era adolescente. Éramos só nós 2 aqui em São Luís, então a minha irmã passava de 6 meses internada e eu também passava internada, porque não tinha como deixá-la sozinha, né? Então foram 8 anos muito difíceis. Ela tem uma filha, que hoje em dia é adulta, mas na época era uma criança, que ficou no interior com a minha mãe. Então, a minha irmã, ela teve que se mudar da cidade, teve que vir para São Luís, abriu mão do emprego, né, dela, porque ela precisava fazer hemodiálise. Então, era muito difícil passar 3 horas de relógio dentro de um ônibus para vir para São Luís 3 vezes na semana. Então, quem faz hemodiálise passa, né, 3 vezes na semana, 4 horas de relógio na máquina. É muito difícil. Haviam dias em que a minha irmã ia de ônibus fazer hemodiálise, que ela precisava fazer a partir das 16, e saía às 22 horas, e havia dias que ela não conseguia ir, eu tinha que ir com ela, deixá-la, e depois eu tinha que ir buscá-la. Quando não, eu ficava no hospital às 4 horas de relógio com ela. Então, para ela era muito difícil, mas não só para ela, mas para a gente como família. Porque quem passa por esse processo, principalmente da hemodiálise, é um processo muito difícil, porque você entra bem, mas nem sempre você sai bem. Lembro-me, muitas das vezes que a minha irmã chegava em casa com enxaquecas horríveis, que ela passava o dia inteiro, o dia seguinte deitada, dormindo, porque ela não conseguia levantar a cabeça. Quando não, vomitando o resto da noite e o dia seguinte. Então, falar de transplante para mim é falar de vida. E gostaria de dizer que essa família que disse sim mudou não só a vida da minha irmã, mas a vida da minha família. Principalmente a minha vida também, porque eu tive a minha vida devolvida depois do sim de uma família como a sua, que resolveu dizer sim. Eu fico muito emocionada. Hoje em dia eu sou estudante de enfermagem do 7º período da Universidade Federal do Maranhão, uma faculdade integral. Por que eu consigo ser uma estudante hoje integral? Porque a minha irmã teve a vida devolvida. Ela já consegue cuidar de si sozinha, ela consegue fazer as consultas, consegue fazer tudo, não precisa mais de mim como era antes. Eu era cuidadora integral da minha irmã desde a adolescência. Período muito difícil, 6 meses em casa e 6 meses no hospital. Então, desculpem, porque eu me emociono. Mas eu amo falar sobre transplante. E todos os locais que eu vou, que eu tenho a oportunidade, eu digo, doe vida, doe órgãos, porque doar órgão é doar vida. A filha da minha irmã hoje em dia é adulta. Ela também é universitária, ela faz educação física na UFMA Integral. Por que ela consegue fazer educação física? Por que ela consegue estudar? Porque uma família disse sim em meio à dor. Porque nós sabemos que não é fácil. Não é fácil dizer sim quando você está com seu parente ali praticamente morto. Quando você vai à equipe falar sobre doação, é muito difícil.
Mas quando você diz sim, você não diz sim só para o paciente que está esperando por um transplante. Você diz sim para a família inteira desse paciente. Quantas vezes, quantas noites nós passamos chorando, desesperada, porque a gente não sabia se a minha irmã ia morrer numa máquina de hemodiálise, como eu já vi vários pacientes morrendo na máquina de hemodiálise. Eu vi vários pacientes que não conseguiram chegar no hospital a tempo, porque saíram de uma outra cidade. Por exemplo, o meu vizinho, lá de Humberto de Campos, também fazia hemodiálise. Mas, diferente da minha irmã, ele não tinha como se mudar para São Luís. E ele precisava ficar fazendo 2 horas e meia de transporte, 3 vezes na semana, 2 horas e meia para ir e 2 horas e meia para voltar. Ele faleceu durante esse percurso da viagem. Outros pacientes faleceram na máquina de hemodiálise. Eu falo isso com toda a propriedade a vocês, porque eu passei 8 anos dentro do hospital universitário, levando a minha irmã 3 vezes na semana para fazer hemodiálise. Outra coisa que o doutor falou é muito importante, é que o paciente, principalmente o que faz hemodiálise, ele não tem uma vida normal. Ele não consegue viajar. Era muito triste, porque nós somos do interior e nós não conseguíamos passar uma semana no interior porque tem que fazer hemodiálise. Uma outra coisa muito triste é que não consegue beber água. A minha irmã, ela chupava pedra de gelo. Então, falar sobre transplante para mim é reviver tudo que nós passamos, mas também estar aqui hoje cheia de gratidão e de felicidade, porque eu vejo que existem tantas pessoas que estão aqui lutando para que mais transplantes aconteçam, né? Para que mais famílias como a minha sejam agraciadas e consigam ter as suas vidas devolvidas. Uma frase que eu sempre digo, aonde quer que eu vá, é que a vida não precisa acabar com a morte. A vida, ela continua. O coração do seu filho, as córneas, ele vai conseguir... O coração do seu filho, ele pode bater em outro peito. As córneas, elas vão devolver a visão para uma outra pessoa e uma outra família. Então, eu gostaria muito de agradecer por essa oportunidade. Eu gostaria muito de agradecer a todos vocês, a equipe, ao deputado pelo projeto incrível, né, a toda a equipe que participa, e dizer que vocês levam vida. Vocês levam vida às pessoas. Vocês devolveram a minha vida e a vida da minha irmã. Antes de vir para cá, eu liguei, minha irmã queria muito poder ter vindo, ela não veio porque ela está numa consulta sozinha, coisa que ela nunca iria fazer se ela não tivesse recebido esse transplante, se ela não tivesse tido esse sim. Eu estaria lá com ela. Nunca que eu estaria estudando hoje, nunca eu estaria lá com ela, né? E minha irmã está sozinha lá fazendo a consulta dela. Então, eu liguei antes, ela ficou muito triste por não poder vir, mas ela disse, me pediu para falar que a vida dela mudou. Ela é muito feliz, muito agradecida por tudo, e que, graças a Deus, a esse sim, e ao empenho de todos vocês, de todos que estão aqui presentes, os médicos, a equipe, os deputados com seus projetos incríveis, graças a tudo isso, a família doadora que consegue dizer sim em meio a tanta dificuldade, a minha irmã está feliz, teve a vida dela devolvida, eu agradeço de coração, porque a minha vida também foi devolvida. Muito obrigada, e a última palavra que eu sempre digo, como já falei, é que a vida não precisa acabar com a morte, a vida ela continua, e viva o SUS. Que alegria poder ouvir esse depoimento. É claro que todos nós gostaríamos de ouvir aqui a fala da receptora do órgão, mas talvez tenha sido Deus que tenha colocado essa consulta hoje, que eu vou reiterar as palavras ditas aqui da tribuna agora há pouco, que está lá sozinha, para que a gente possa entender o impacto dessas doações, que ela repercute literalmente sobre toda a família, que muitas vezes precisa se dedicar de maneira integral e acaba paralisando até que este milagre surja às suas próprias vidas. Então,
quero te parabenizar e dizer que o seu depoimento nos dá a clara percepção da amplitude disso. É muito mais do que apenas o receptor, é algo muito amplo e que protege, salva e dá esperança e alento a uma família inteira. Né? Que Deus abençoe sua irmã e que Deus abençoe também a sua vida. Nesse momento, antes de encerrarmos essa sessão, eu quero facultar de maneira muito rápida, pela adiantada hora, aos colegas deputados que desejarem fazer alguma participação. Vocês estão com a palavra, deputado Júlio. Deputado Florencio, eu aproveito primeiro para lhe parabenizar. Eu quero só fazer uma saudação muito breve. Lhe parabenizar pelo tema, pela oportunidade de estar reunindo todos esses atores aqui, em nome de todos e todas, professor Natalino, demais diretor Edilson, demais profissionais, doutor Iago, em nome do povo do Maranhão, da Thalita, que eu não conhecia pessoalmente, mas já tive, né, a sua atenção, em nome do povo do Maranhão, eu quero agradecer do fundo do meu coração. Eu sou de Viana, uma região que teve um acidente, deputado Florencio, deputado Ricardo, deputada Helena, próximo a Arari, com uma van que vinha com 5 pessoas para fazer diálise aqui em São Luís e morreram todos. E vendo hoje e saudar especialmente o pessoal, os doadores, né, aqui na figura da dona Joana e os receptores, a gente vê o quanto é importante o que vocês estão fazendo. Por isso, em nome do povo do Maranhão, que não pode estar agradecendo a vocês, as pessoas que são beneficiários das ações de vocês, mas que, infelizmente ou felizmente, nós somos a voz deles, né, a nossa gratidão do fundo do meu coração, e isso, deputado Florencio, deputados aqui presentes, é que faz a nossa atividade parlamentar valer a pena. Por isso, muito obrigado por ter nos oportunizado de estar nesse momento de fala e que Deus nos ajude para que a gente continue lutando pelo povo do Maranhão. Muito obrigado, deputado Júlio. Obrigado por estar conosco, atender o nosso convite de estar aqui nessa sessão solene. E a gente precisa usar o nosso mandato, a nossa voz, a nossa capilaridade, a nossa presença em dezenas de cidades do Maranhão para anunciar essas boas novas ao povo maranhense, que pode se encher de esperança com esse trabalho que tem sido feito muito sério aqui no nosso estado. Conceder a palavra agora à deputada Helena do Ailib. Eu vou pedir licença, deputado Florencio, apesar da extensão do tempo, mas eu preciso fazer 2 registros aqui muito importantes. Em seu nome, eu quero saudar todas as autoridades aqui já nominadas, todos os familiares, e dizer que aqui sentada passou um filme na minha cabeça. Na década de 70, uma das grandes amigas da minha mãe perdeu os seus 3 filhos, todos porque precisavam fazer um transplante de rim, os filhos do Dr. João Abreu Reis, do professor Natalino, e não puderam fazer. Um fez em São Paulo, mas tinha começado essa etapa de fazer transplantes, ele teve uma rejeição e faleceu, todos com menos de 20 anos. Então, era uma história muito triste, uma família muito sofrida, que perdeu seus 3 filhos, porque não tinha oportunidade nem de fazer hemodiálise, nem de fazer transplante. E aí, já chegando em 2000, nós tivemos aqui, e é isso que eu queria registrar, uma pessoa, um visionário, uma pessoa que assumiu o hospital universitário, não para ser diretor, mas para transformar a história da saúde aqui no estado do Maranhão. Professor Dr. Natalino Salgado. O senhor merece o nosso reconhecimento. E aí eu também quero registrar
o desprendimento e a vaidade da nossa governadora Rosiana Sarney, da época, porque, como ele bem disse, a capacidade, a responsabilidade deveria ser, como em todo o Brasil, das centrais de transplante serem na Secretaria de Saúde do Estado. E como a governadora percebeu que seria muito bom se estivesse no hospital universitário, porque naquele momento nós não tínhamos condições de assumir tudo, e era nosso objetivo descentralizar o atendimento em São Luís, e foi daí que nós começamos, inclusive com a parceria do Hospital Universitário, entregando para 5 hospitais regionais para a Fundação Josué Montello, o desprendimento, a forma como o doutor João Guilherme Abreu e a governadora Rosiana Sarney fizeram, entregaram essa responsabilidade para o Hospital Universitário. Chegava aqui, de São Paulo, a professora doutora Joyce, que tinha feito residência no Dante Pazianese, e a sua tendência era trabalhar na área de cardiologia. Mas este homem visionário disse, não, essa moça tem que estar do meu lado, porque ela realmente, eu preciso de gente boa aqui no Hospital Universitário. E com essa equipe, eles iniciaram esse movimento, e aqui eu quero parabenizar todos que continuaram, e aí vem o doutor Jackson, depois com o Edmundo, depois o Ricardo Murat também, que continuou fazendo um grande trabalho na Secretaria de Saúde do Estado, e aí chegou o Flávio Dino e, por último, o governador Carlos Brandão, coroando todo um trabalho que iniciou-se com o professor Natalino Salgado e que foi fruto de parceria, de união, de falta de vaidade e com um só pensamento, salvar vidas. Estamos todos no Maranhão hoje vivendo esse momento histórico que o doutor Iago coloca, coordenando brilhantemente, porque tem o apoio do governador Carlos Brandão, o apoio do secretário Tiago, o apoio do diretor do hospital, Carlos Macieira, que também naquela época era diretor do hospital de Bacabal, Pinheiro, né? E o presidente da MCE, a doutora Thalita, a doutora Cátia, toda uma equipe dando condições. Agora, Florencio, o deputado Ricardo e o deputado Júlio, é a nossa vez. Nós não podemos fazer nada, eles se prepararam. Eles hoje nos dão segurança, trabalham com excelência, trabalham corretamente. Mas nós precisamos fazer o principal, que é levar nos 217 municípios a informação. É trabalhar as pessoas, é dizer realmente para as famílias que o primeiro mandamento de Deus é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E é o que vocês fizeram. Eu fico muito emocionada, porque só muito amor, só muito desprendimento para, num momento de muita dor, você trabalhar isso. E aí, nós precisamos, como parlamentares, eu quero aqui lhe parabenizar, deputado Florencio, não seria diferente de você, que é um deputado brilhante, que tem mostrado aqui a sua competência, o seu desprendimento, trazer para cá, para que nós pudéssemos levar nos 217 municípios, que aqui nós temos a representação de todo o Estado. Nós não podemos deixar essa informação só no Hospital Universitário, só no Hospital Carlos Macieira, só na Secretaria de Saúde. Nós temos que levar essa informação em todos os cantos, porque em todo lugar tem uma pessoa precisando da nossa informação. Então, você brilhantemente trouxe para esta casa esse tema tão importante e, com certeza, essa vai ser uma de muitas ações que nós vamos continuar fazendo aqui nessa casa. Parabéns a todos vocês que estiveram aqui nessa manhã, uma manhã que realmente nos emociona, no dia que realmente a gente precisa acordar
para esse mandamento que eu disse para vocês, que é o mandamento que a gente sabe que é o mandamento mais importante e que a gente precisa viver todos os dias. Muito obrigada. Agradecer a deputada doutora Helena do Ailib, que fala com muita clareza. Algumas aulas, doutora Helena, de história que Vossa Excelência deu aqui para a gente, é melhor a gente receber de quem viveu, né? Fala de quem viveu de dentro e acompanhou os detalhes aqui e engrandece a nossa legislatura tê-la aqui conosco, com a sua experiência, com a sua calma, serenidade, que sempre é importante nos momentos de mais tensão e de momentos de decisões mais difíceis a serem tomadas. Muito obrigado pela sua colaboração histórica aqui com o SUS no Estado do Maranhão e também aqui na Assembleia Legislativa. Concedo a palavra ao deputado Ricardo Arruda. Prometo que depois do deputado Ricardo a gente já vai encerrar, pessoal, viu? Que acaba do interior, Marcelo, almoça cedo. Eu sou lá de Bacabal. Prometo ser breve, deputado Florencio, mas acompanhando aqui todas as falas e acompanhando as informações repassadas aqui pelo doutor Iago, que revolução silenciosa que está acontecendo aqui no Maranhão, doutor Natalino. A gente não faz ideia do quanto essa área do conhecimento, essa área científica avançou no nosso Estado. E a percepção que eu tenho, Florencio, é que a maior parte da nossa população talvez não tenha a dimensão do que é feito hoje no Maranhão. Pensa nessa questão dos transplantes e tudo mais, se pensa como uma realidade distante de nós. E a gente percebe, doutor Iago, pelos dados que o senhor apresentou aqui, a questão dos transplantes de córnea, a questão da quantidade de pacientes que hoje se voluntariam também, que as famílias se voluntariam para a doação, a gente percebe que é algo que está em franco crescimento e que está já no nosso dia a dia, já está à nossa vista. E eu acho que levar esse tipo de informação para a população acho que é fundamental, Florencio. Porque quando se fala em transplante de órgãos, como eu disse, Marcelo do Ailib, as pessoas têm a percepção como algo distante, algo que acontece apenas nos centros mais desenvolvidos, ou então algo que acontece em outras regiões. E, às vezes, até por conta disso, as pessoas não se apercebem da importância que tem o processo de doação. As famílias, às vezes, não imaginam que já existe toda essa estrutura montada aqui no Estado, que pode acolher os órgãos e providenciar e fazer as doações, e as próprias pessoas que podem se voluntariar ainda em vida, de declarar a sua intenção de ser um doador de órgãos, às vezes as pessoas também não o fazem porque não fazem ideia do quanto a medicina do nosso Estado evoluiu, o quanto nossas estruturas de saúde têm avançado e o quanto essa integração entre os diferentes entes federativos tem funcionado bem. Então, eu saio daqui com muito mais conhecimento e muito mais informação do que eu tinha quando cheguei. E em relação a essa proposição, deputado Florencio, de vossa iniciativa, que por conta da questão de prerrogativa de iniciativa parlamentar, vossa excelência não pode levar adiante, precisa que venha um projeto de lei do governo do Estado, eu utilizo o mesmo adjetivo que a Maria de Jesus apresentou. Que projeto incrível. Você usou esse adjetivo, Maria de Jesus, que projeto incrível. E, de fato, é um projeto incrível. Imagine o quanto esse projeto vai estimular as famílias a fazerem doações, imagine o quanto isso vai ser um incentivo a mais para que nós tenhamos cada vez mais e mais famílias se voluntariando para fazer esse gesto tão nobre. E se nós passamos de 12 doações no ano de 2022, foi o que eu entendi, não sei se o meu dado está equivocado, para 60 agora, só até o mês de setembro de 2025, eu tenho certeza que com esse projeto nós vamos conseguir maximizar muito mais essa capacidade de atendimento e de prestar esse serviço tão importante. Então, deputado Florencio, parabéns pela iniciativa e eu tenho certeza que o governador Carlos Brandão, muito em breve, encaminhará essa proposição a essa casa e com certeza vai ter a tramitação célere e urgente que essa matéria necessita. Mas parabéns aos profissionais. Eu confesso a vocês que eu não tinha ideia da dimensão, doutor Edilson, que esse trabalho já estava tão avançado, eu sabia que acontecia, mas não tinha ideia também dessa dimensão. E eu saio aqui com essa informação e eu tenho certeza que essa informação, chegando
a sociedade maranhense chegando a cada vez mais pessoas, eu tenho certeza que cada vez mais pessoas vão se voluntariar, cada vez mais pessoas vão se integrar a essa grande frente, que eu acho que é uma grande frente social, e eu tenho certeza que nós vamos cada vez mais poder nos orgulhar desse grande trabalho que vem ser desenvolvido pelo governo, pelos nossos profissionais de saúde e pela academia, pela Universidade do Maranhão. Muito obrigado pela oportunidade, deputado Florencio. Me sinto muito honrado e muito gratificado em poder participar desse momento tão importante e poder aprender tanto quanto eu aprendi na manhã de hoje. Muito obrigado. Agradeço, senhores deputados que atenderam o nosso convite e estiveram aqui conosco. Agradeço a todos os presentes aqui, os componentes da mesa. Antes de encerrar essa sessão, gostaria de fazer apenas uma observação que eu acho importante e que esqueci de fazer da tribuna, é do desprendimento de vocês que estão diretamente envolvidos aqui. Aí eu falo Carlos Macieira, Central, falo do HUFMA, falo da UFMA, a gente não vê nenhum tipo de disputa, de vaidade, existe um grande entendimento coletivo da essencialidade de todos os envolvidos nesse processo, Secretaria de Saúde, MCE, e isso é muito bacana, né? O pai da criança é o que menos importa, as vidas atingidas e alcançadas aqui no Maranhão, e a gente está se colocando em outro patamar. Eu não perguntei da agenda do doutor Iago e dos outros amigos que fazem parte desse grande feito aqui, mas imagino que vocês já estejam sendo convidados a falar desse case de sucesso no Maranhão pelo Brasil afora. Eu quero lhe dizer, doutor Iago, que você tem na Assembleia Legislativa, na presidente Iracema, que hoje comanda aqui a nossa casa, parceiros que não abrirão mão de divulgar e de lutar para que essas leis que a gente pode fazer aqui consigam reforçar ainda mais esse trabalho da doação de órgãos aqui no nosso Estado. E me despeço, pessoal, com uma frase do doutor Iago muito bacana. Nós tínhamos mais de 600 pessoas cegas. Nós estamos hoje ainda com uma fila de espera cerca de 280 na fila de espera de córneas. Em 2016, nós iremos celebrar, entre tantas outras, né? Entre 2026, nós iremos celebrar, entre tantas outras, nenhum maranhense mais na fila pelo transplante de córnea, nenhum maranhense, portanto, cego por conta disso. Isso tem que ser orgulho que nós carregamos em ser maranhense, de termos aqui dentro de casa, com as nossas pratas da casa, um trabalho muito sério que vai nos colocar em outro patamar. Viva o SUS, que Deus abençoe a todos nós, nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente sessão.